Que Deus esteja conosco agora e sempre. Natal, Ano Novo e o Espírito de Verdade, ou o Espírito da Verdade, ou o Espírito Verdade, né? Tem algumas divergências em relação às traduções e às fontes onde buscamos sobre esse tema. O importante é que Natal e Ano Novo, né, já começa a transformar cada um de nós. É o período em que a gente se torna os melhores humanos no mundo, né? A gente ainda que forçosamente, a gente se modifica, a gente procura refletir, mudar alguns dos nossos pensamentos, perdoar mais, doar mais e nos colocarmos à disposição do outro com mais facilidade. O resto do ano a gente permanece nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, né? Tropeçando, caindo e levantando, mas sempre levantando. E o Espírito de Verdade vem junto desses dois termos para nos relembrar e nos refrescar a memória a respeito de como, né, nós precisamos realmente nos modificar nesses momentos que estamos presenciando nessa encarnação, nessa experiência na carne, esse momento de transição planetária, esse momento em que muita coisa já aconteceu, continua acontecendo e está prestes a atingir o fim. O fim, não no sentido de término, mas o fim no sentido de finalidade, de objetivo. Nós estamos presenciando uma oportunidade única em que estamos prestes a nos qualificarmos para voltar à Terra, habitando-a num momento em que a transição e a regeneração já estiverem em andamento. E muitos outros que, infelizmente, não vão ainda conseguir se modificar o suficiente, não terão energia e vibração necessárias para que possam conviver nesse planeta em estado de regeneração. Mas temos toda a eternidade para alcançarmos esse melhoramento. E como a música que antecedeu aqui o início da palestra nos sugeriu e nos propôs, né, nós precisamos nos lembrar de sermos sempre gratos. Gratos e certos de que estamos sempre bem acompanhados e estamos sempre sendo abençoados dentro das nossas vitórias, dentro do nosso merecimento e dentro das nossas possibilidades, né? E para iniciar, né, esse assunto de hoje, esse nosso tema, eu sempre gosto de trazer uma definição de alguma coisa que está relacionada à palestra que a gente vai, né, discutir, apresentar. E para falar do Espírito de Verdade, é sempre importante, é muito importante nós sabermos a definição de verdade. A verdade que é o que nós todos estamos buscando. A verdade que a doutrina espírita, né, coloca como principal busca para aqueles que se dispõem a invernar na casa espírita e na caminhada sobre a doutrina espírita. Porque nós falamos isso aqui diversas vezes, ser espírita não é fácil. Justamente porque quando você entra aqui, não tem promessas, não tem mistérios, não tem cobranças. A única coisa que se propõe dentro da casa espírita é busque e tente encontrar a sua verdade. E quando nós nos deparamos com a verdade,
Muitas vezes é o momento em que nós nos assustamos, nos apavoramos, viramos as costas, saímos da casa espírita e não pretendemos voltar tão cedo. Então, ser espírita é difícil porque nós estamos numa constante busca da verdade em nós mesmos, olhando para o espelho, enxergando as nossas forças, as nossas fraquezas e tentando melhorar as fraquezas de forma sincera, honesta, né? E sem hipocrisia, que não cabe mais para nós nesse momento, porque se sabemos que o Espírito é eterno, que o Espírito habita, né, o nosso entorno, os Espíritos estão ao nosso redor o tempo inteiro, estão nos observando e muitas vezes tomando as nossas atitudes como exemplo e como referência, não há como mais nós agirmos de certas formas e acharmos que não estamos sendo vistos, e acharmos que mesmo sozinhos não tem problema. É só hoje. Não custa nada. Amanhã eu melhoro. Né? Então, a definição de verdade que eu trouxe aqui hoje para nós é a seguinte: exatidão, que está em conformidade com os fatos e ou com a realidade. Sinceridade, pureza de sentimentos. Por exemplo, comportou-se com verdade. É o que todos nós estamos buscando, acredito eu. Com dificuldade, com tropeços, mas sempre buscando. Não é fácil, ninguém nunca falou que seria fácil, Jesus nunca prometeu que seria fácil, não é verdade? Mas nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, persistentes, perseverantes, né? Nas nossas melhores versões, e pretendendo, né, nos qualificarmos, como eu falei, para os próximos estágios que estão nos esperando em termos de evolução espiritual. Verdade. Em João 14, nós temos uma passagem muito interessante onde Jesus está conversando com os apóstolos. E quem se lembra, né, em um dado momento, Tomé, que sempre foi muito desconfiado de tudo, né, ele fala assim para Jesus, mais ou menos: mas eu estou em dúvidas, nós temos dúvidas, não sabemos qual é o caminho, mostra para nós, Senhor, qual é o caminho, né? E lá no versículo 1 ele começa, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí depois que Tomé perguntou para ele qual é o caminho, né? Lá no versículo 6 ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é clássica, né? Essa aí todo mundo tem que lembrar de cor, né? Quando te pedirem, fala uma passagem aí, né, da Bíblia. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, então, no versículo 13, desculpa, faltou um número 1 aí, Jesus continua: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, observem que Jesus está nos chamando a confiança nele. E ele continua, 14, 15, 16, 17 e 18, e nos diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que maravilha, Jesus, há 2000 anos, já falando de quem? Do Espírito de verdade. Ou falando de quem? Dele mesmo. Prometendo o Consolador, prometendo para nós o que hoje nós já conhecemos ser o Consolador, que é a doutrina espírita. Observem que não há fatos desconexos. Observem que é uma questão de tempo para que tudo se
se aconteça e se estabeleça conforme o planejamento de Deus e o planejamento do Cristo para nós aqui na Terra. Então, nós que já confiamos, meio cambaleantes até hoje, precisamos hoje, mais do que nunca, seguirmos confiantes. Porque apesar de tudo ainda parecer muito difícil, muito injusto, muito complicado, quer seja aqui, quer seja no Brasil, quer seja na faixa de Gaza, quer seja em qualquer outra parte do mundo, onde coisas terríveis ainda, infelizmente, acontecem, nós precisamos confiar que Jesus está no comando desse barco e que todas as profecias se consumarão. E aí, nós que estamos evoluindo a cada novo dia, né? Que estamos hoje convivendo diariamente com a inteligência artificial, as palestras há alguns anos, né? Eu buscava coisas no dicionário, no Google, né? E aí, com o passar do tempo, nos últimos meses, eu já tenho me arriscado a conversar com a inteligência artificial sobre o espiritismo, sobre a doutrina, sobre outros vários assuntos interessantes, e eu confesso que ela tem me ensinado muita coisa boa, né? É uma inteligência que vai aprender com o tempo, conosco mesmos, né? Quando você vai perguntando e retroalimentando, o banco de dados vai melhorando. E aí eu arrisquei, nessa vez, perguntar para o ChatGPT sobre o espírito de verdade. Sobre o espírito de verdade, sobre a família Baudin, sobre as primeiras comunicações espíritas lá na França, né, em 1855, mais ou menos, sobre comunicações espíritas anteriormente, e eu confesso que eu achei coisas muito boas, muito interessantes, né? É claro que a inteligência artificial, agora vou dar uma dica, você não pode confiar cegamente, você tem que perguntar, ler a resposta, pedir fontes. Você pode me dar fontes de onde você tirou essas informações? Ela te entrega. Olha, no link tal, no documento tal, né? E aí você vai ler o link, vai ler o documento e vai concluir se dá para confiar naquilo mesmo, né? Então, ela está aprendendo, lembrem-se disso. Mas aí, eu achei, baseado no ChatGPT, essa definição sobre o espírito de verdade à luz do espiritismo. Ela me deu uma explicação à luz do cristianismo, que eu achei muito legal, porque o espírito de verdade está lá nas escrituras. Eu li aqui uma passagem de João, está lá no Novo Testamento, né? Então, à luz do espiritismo, o ChatGPT me disse o seguinte: no espiritismo, fundado por Allan Kardec, o espírito de verdade tem uma significância ainda mais ampla do que no catolicismo, por exemplo. Ele é considerado uma entidade superior, um espírito elevado que se manifesta com a missão de revelar aos seres humanos as verdades espirituais e morais. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Kardec menciona o espírito de verdade como sendo uma das figuras que tem a missão de divulgar os princípios do espiritismo e de ajudar na evolução espiritual da humanidade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de verdade é considerado uma das influências principais que trouxe para a Terra os ensinamentos morais e espirituais que, segundo o espiritismo, são universais. Ensinamentos morais e espirituais universais. Ele é retratado como um emissário de Deus, cujo papel é revelar aos humanos as leis divinas e os princípios de caridade, amor e fraternidade. Ou seja, Jesus, né? Ensinamentos de Jesus. Em um dos itens do livro, o Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade é apresentado como um dos guias para a humanidade, esclarecendo e orientando as questões espirituais, especialmente sobre a moral cristã e os ensinamentos de Jesus, ou seja, ele falando dele mesmo. Então, por que eu trouxe isso? Porque eu já tinha procurado há muitos meses sobre, e a explicação não estava boa, não estava tão sólida a ponto de eu falar assim, confio plenamente. Então, está melhorando.
tá? Daqui uns dias, acho que o ChatGPT vai dar até passe, tá? ChatGPT, tô mal, preciso de um passe. Fecha os olhos, relaxa, posiciona na cadeira e vai me ouvindo, vai me escutando, tá? Então, vamos lá. O início, né, de tudo se dá por volta ali de 1855, onde Kardec, depois de ter sido informado dos fenômenos sobre as mesas girantes, já desperta essa curiosidade. Quem nunca leu, né, vale a pena buscar um pouco mais sobre como essa história se desenrolou, porque é muito interessante. Né? Então você tem esses relatos nas primeiras obras da doutrina de Kardec, e depois, mais adiante, com obras póstumas, onde você tem escritos num formato de diário, como se fosse como escritos que o Kardec fez a respeito de como ele encarou. O filme do Kardec, né, mostra muita coisa legal, exatamente. Então é muito interessante porque o Kardec era um cientista, um jornalista, um professor, um estudioso, era um cara fenomenal. E ele é instigado, né, a respeito desses acontecimentos no sentido científico de magnetismo. Ele já estudava um pouco sobre magnetismo, ele recebe algumas informações de algumas pessoas ali em Paris e tal, e só meses mais tarde ele vai à primeira sessão mediúnica, né, na casa dos Bodin. Mas enfim, né, o que iniciou e como se iniciou foi por volta ali de 1855. Então, depois de ser instigado de que as mesas giravam, batiam, né, arrastavam e etc., tem em uma das respostas de Kardec, ele diz o seguinte: isso aí é possível, né? Mesa mexer, voar, levantar, bater, é possível, porque magnetismo é uma espécie de eletricidade, pode estar exercendo uma influência às pessoas ali sobre esses objetos. Mas aí ele diz: só acreditarei quando o vir, quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbulo. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para nos fazer dormir em pé. Olha que interessante. Ele vai para essa sessão, efetivamente, depois que um dos participantes, o senhor Frontier, fala para ele o seguinte: elas não estão só mexendo mais, elas estão respondendo perguntas. Elas estão respondendo perguntas que as pessoas fazem. Perguntas pronunciadas e perguntas feitas mentalmente. Aí o bicho ficou encucado. Não, agora eu preciso ir lá e preciso ver o que está acontecendo. Então, Kardec era esse espírito brilhante, né, extremamente evoluído, que encarnado como o professor Rivail, que não se chamava Kardec, né, inclusive para quem não sabe, não era Kardec o nome dele, era um professor, era um pensador, filósofo, escritor, cientista, ou seja, um baita de um investigador. Então, tudo na vida dele, como ele relata aqui, foi feito desde os 15 anos, baseado na organização das ideias e criando um método de análise de tudo que ele gostaria de entender a respeito. Então ele era esse cientista nato, que organizava as informações, coordenava, buscava respostas para as perguntas dele, e só depois que ele não achava refutação nenhuma para aquilo, ele falava: olha, isso aqui parece realmente que é uma lei. Isso aqui parece realmente que é verdade e acontece. Então, era um cara extremamente racional. Então, a razão, que é um dos principais convites da casa espírita, a fé raciocinada, né, está aí fazendo parte dessa trajetória da doutrina desde do princípio, com o seu próprio decodificador. Lembrem-se, nada que se ouve aqui é verdade absoluta. O que se ouve aqui é um convite à reflexão. Depois que você sai e pensa a respeito, você fala: olha, Rafael falou umas bobeiras lá hoje, não concordo. Ou Rafael falou umas coisas que eu até concordo. Então eu acho que é isso que
deve ser realmente. Vou ler um livro, vou buscar uma fonte em outro lugar, e aí você vai se estruturando como espírita. O espiritismo tem 3 fases. Você encontra com o espiritismo entra dentro de você na segunda fase, e a principal é a terceira, quando o espiritismo começa a sair de você, em forma de exemplos, em forma de prática dos ensinamentos, né, em forma de referência para as outras pessoas e também em forma de rebocador de mais gente para dentro da casa espírita, né? Vamos lá que você vai gostar. Vem comigo. Então, por volta de maio de 1855, Kardec recebe essa primeira insinuação das mesas. E só lá, quase um ano depois, que ele vai na primeira sessão espírita para ver as médiums se comunicando e dando essas respostas às perguntas que eram feitas. Então ele tem esse primeiro contato com os fenômenos espíritas, fica surpreso e, lógico, intrigado, né? E aí ele começa a fazer estudos aprofundados. É muito interessante porque a cada nova sessão que ele vai participar, ele relata isso aqui, depois de algumas sessões, todas as perguntas que ele levava para os espíritos bem organizadas e bem calculadas, vamos dizer assim, né, traziam respostas tão interessantes que as pessoas que estavam lá ficavam super animadas e não queriam nem elas perguntar, elas só queriam ouvir as respostas para as perguntas que ele fazia. E ele fala que o dia que ele precisava faltar, ninguém mais queria ir, porque não ia ter coisa boa para ouvir lá, mesmo sendo os espíritos falando, né? Então é muito interessante. E aí ele chega, depois de algumas conclusões, a essa seguinte pergunta, né? Um autoquestionamento. Seria essa a revelação de uma nova lei? Né? De novo, a razão, né? Em primeiro lugar, baseado no que ele via, no que ele constatava e no que ele definia como sendo importante para estabelecer essa doutrina. E aí tem uma coisa interessante. A família Bodin, que foi uma dessas famílias onde esses contatos mais importantes para embasar o Livro dos Espíritos aconteceram, era uma família que vivera anteriormente num estado da França, lá no Oceano Índico, que se chama Ilha da Reunião. E na Ilha da Reunião, o senhor Bodin, Alphonse Bodin, já tinha reuniões mediúnicas que ele fazia porque as filhas dele já manifestavam, né, os espíritos e traziam respostas para perguntas que eles faziam. Então tinha, em particular, um espírito que se autodenominava o espírito protetor da família Bodin. Então ele já aparecia lá na casa deles desde antes desses acontecimentos na França. E esse espírito nada mais era do que o espírito Zéfiro. Zéfiro era o espírito protetor da família Bodin, era um espírito até que eles relatam como não sendo muito evoluído, muito polido, era mais brincalhão, risonho e tal, mas era um espírito que trazia muitas informações importantes de como se comportar moralmente, de como seguir os ensinamentos de Jesus e assim por diante. E é Zéfiro que sugere que o senhor Bodin mude para Paris, porque já estava previsto o encontro da família Bodin com Allan Kardec. Então Zéfiro sugere que eles vão para Paris, porque as reuniões iam continuar lá, as manifestações, e o espírito protetor, que Kardec chama de espírito protetor, que é Zéfiro, é um dos primeiros que fala com Kardec e dá a ele os primeiros indícios da missão que ele teria a partir dali com a decodificação da doutrina. E Zéfiro revela, num dado momento para Kardec, que eles foram companheiros de encarnação algumas décadas antes de Cristo nas Galhas francesas.
E Allan Kardec era o nome de Kardec quando encarnado e companheiro de Zéfiro nessa época. E é por isso que Kardec adota o codinome de Allan Kardec para ser o decodificador da doutrina espírita. Então observem a maravilha e a perfeição desses acontecimentos. Então Zéfiro continua ali na casa dos Bodin, né, é o espírito protetor, eles se mudam para Paris, e enquanto druidas, nesse período antes de Cristo, Zéfiro e Kardec haviam sido companheiros, e por isso Zéfiro faz essa iniciação aos fenômenos diante de Allan Kardec. Nasce, então, o Espiritismo, que eu chamo aqui de misericórdia divina e perfeição dos planos de Deus para todos nós. Então, num dos diálogos de Kardec e Zéfiro, né, Kardec pergunta para Zéfiro o seguinte: no mundo dos espíritos haverá algum que seja para mim um bom gênio? Ele responde, ele pergunta, será o espírito de algum parente ou de algum amigo? E aí Zéfiro responde, nenhuma coisa nem outra. Quem ele foi na terra? Resposta, um homem justo, de muita sabedoria. Que devo fazer para ganhar a benevolência dele? Todo o bem possível. Terei algum meio de invocá-lo? E qual esse meio? Ter fé viva e chamá-lo fervorosamente. Então esse diálogo é mais longo do que isso, né? Mas é só para a gente ver que Kardec questiona Zéfiro sobre se a família Bodin tinha um espírito protetor ali. Ele fala, tem alguém aí também olhando por mim? Tomara que sim, né? Me dá uma pista, né? Abro um parênteses aqui para falar que nós não temos ideia de quantos espíritos protetores nós temos. Nós não fazemos ideia do tanto de trabalho que nós damos para espírito que está desencarnado lá e tentando resgatar os créditos que eles perderam na encarnação anterior. Tá? Então a gente tem que confiar, acreditar e saber que, além de entes queridos familiares que já podem nos auxiliar, tem outros que a gente não teve contato nessa existência, mas que vêm de outras existências e de outras famílias, mas que estão lá firmes e fortes como nossos guias e mentores espirituais. Então, Kardec faz essas indagações e Zéfiro dá essas respostas, indicando para ele, olha, fica tranquilo, tem um cara aí que vai te dar uma forcinha, né? Tem um cara aí que tá aqui disposto a te ajudar. Porque ele já estava percebendo como seria a missão dele. E aí, tem um dia que ele chega e pergunta para Zéfiro, eu estou querendo fazer umas perguntas para esse cara aí. Aí Zéfiro fala, pode perguntar, ele está aqui. Pode perguntar que ele está aqui. E aí, isso acontece, né, porque numa noite, Kardec já está escrevendo várias coisas que vão entrar na estrutura do Livro dos Espíritos, e aí ele está no gabinete lá escrevendo e tal, e de repente começa e e papapá, e ele para, e ele vai olhar, e papapá, e ele para, e ele vai olhar, e aí por umas 3 horas essas batidas continuam, e acaba que naquela noite Kardec não escreve mais nada. E ele tinha não gostado muito do que tinha escrito, pegou aqueles escritos, embolou e jogou na lixeira. Aí ele vai para a sessão, na próxima sessão, e aí o Zéfiro fala, pode perguntar, o cara tá aí, pergunta para ele. E aí ele fala o seguinte, você ouviu o relato que eu acabei de fazer, que era sobre essas batidas na noite anterior. Poderia me dizer qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta, era o teu espírito familiar. Poderia me dizer quem é ele? Pode lhe perguntar diretamente, pois ele está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? E aí o espírito diz, para ti eu me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Olha que coisa legal, né? 15 minutos por mês, gente.
15 minutos por mês e Kardec fez o que fez no Livro dos Espíritos. Nós, às vezes, relutamos 15 minutos na semana para fazer culto no lar. Então, imagina o potencial que a gente tem e não está sabendo aproveitar. E esse discurso é longo, né? E aí, o Espírito da Verdade diz para ele, olha, eu estava batendo porque você estava escrevendo um monte de coisa ali que não está correta e eu não gostei. Aí você pode me dizer o que é? Ele falou, não posso. Você vai ler de novo e vai descobrir ali com calma, leia e reflita que você vai entender que tinha coisa ali que não está coerente, né? E aí Kardec ainda fala, mas só 15 minutos, né? Não dá para vir umas 2 vezes por mês, não? Aí ele falou, eu até posso, mas por hora é o que tem. Tá? E aí ele fala o seguinte, nos relatos, nos escritos, ele diz o seguinte, e ele acabou quase não voltando mais, porque eu acho que ele queria me mostrar que era para ser feito com a minha reflexão, com as minhas condições, apesar dele saber que a intuição estava o tempo inteiro ali do lado, mas sem se manifestar e sem ficar se apresentando como a muleta para ele escrever o Livro dos Espíritos, né? Então é muito interessante. Aí ele continua, você terá animado na Terra algum personagem conhecido? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição, ou seja, nada mais saberá a respeito. Né? Muitas vezes a gente pergunta demais, a gente quer saber mais do que precisa, né? Então, mais tarde, em 1864, na página 533 de uma das revistas espíritas, né, vem uma mensagem do Espírito de Verdade. Olha que beleza. Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Então, assina Espírito de Verdade, que fala sobre ter vindo há 18 séculos trazer os ensinamentos de meu Pai. Então, apesar de não haver uma linha onde o Espírito de Verdade fala eu sou Jesus, né? Tudo indica que deve realmente ser Jesus junto de uma pleia de espíritos que, a seu comando, traz as mensagens e assinam também por ele como Espírito de Verdade. E se não for, não importa. Porque o que importa é o conteúdo da mensagem. Concordam? Então, nós vimos mais ou menos um pouco do início, como se discorreu a história, mais ou menos quem é o Espírito de Verdade, e aí agora, né, a gente traz finalmente para a conexão com o tema de hoje. Natal, né, é um período que rememora a todos nós a Jesus, né, ao nascimento de Jesus, que nós também já sabemos que não foi dia 25 de dezembro, mas também não importa, não faz diferença, né? E que tem relação direta com quem? O Espírito de Verdade. Tá? E aí, uma mensagem de João Evangelista nos traz o que eu chamei aqui de receita de Natal. Não perder tempo no tempo que nos é concedido por graça do Criador, e amar a quem ofendemos, amar aos que julgam ser nossos inimigos, amar os sofredores, os encarcerados, os famintos, os nus de todas as espécies. Amar sem condições e sem pretender dividendos. O amor é, por excelência, a força única de toda a criação,
que Deus usa para nos manter nos esplendores da vida. Em Mateus 7, versículos 7 e 8, nós temos a confirmação do trecho que nós vimos inicialmente no Evangelho de João. Ele nos diz: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. E bom, e André Luiz nos traz também uma mensagem, né? Que tem o título no capítulo do livro Espírito da Verdade, No Reino da Ação. Não condene, ajude ao outro, cultive serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. 2 ouvidos, 1 boca. Ouça mais, fale menos, mas amparando. Recorde que amanhã você também esteja precisando também de auxílio. E em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. Então, é o momento em que todos nós, durante o ano, reservamos para refletir, agir de forma diferente, né? Tentar melhorar um pouco as nossas atitudes, buscar a famosa e desejada reforma íntima, que a doutrina espírita menciona diversas vezes, que as palestras mencionam com frequência, que as obras mencionam com frequência, e que é difícil para burro de conseguir alcançar, né? Mas estamos lá, um passinho de cada vez, melhorando um pouquinho a cada ano, né? E buscando realmente que na chegada do novo ano nós possamos trazer novos objetivos, novas atitudes, atitudes que melhorem a nossa convivência dentro do lar, com os nossos pares, fora de casa, no trabalho, nas casas religiosas, né? No dia a dia, andando pelas ruas que seja, no trânsito, que é difícil para burro também, né? Mas buscando realmente que o ano novo, né, seja novo e seja próspero. A prosperidade nos seus mais diversos sentidos. A prosperidade financeira, a prosperidade emocional, a prosperidade familiar, a prosperidade em vários sentidos, né? E lembrando que nós estamos chegando ao fim da transição planetária. Mas o fim, aí agora vou roubar aqui algumas ideias e algumas palavras do Haroldo Dutra que eu vi falando essa semana. Gente, não tem coincidência, né? Então eu estava preparando esse material aqui e tal, e aí toda vez que eu estou preparando uma apresentação, eu abro 1, 2, 3 palestras e o cara vai com o dedo e fala, pimba, você tem que falar disso aqui nessa palestra essa semana. E aí eu vi uma palestrinha do Haroldo essa semana que foi tão boa que aí eu salvei e a hora que eu estava no carro, e aí salvei e a hora que eu fui terminar de preparar, eu ouvi ela de novo e trouxe algumas pinceladas do que ele coloca, que eu achei que ele coloca de uma forma muito interessante e importante. Então,
as profecias que vêm lá de antes de Jesus, depois com Jesus, e ao longo desses séculos que a gente passou aqui, relutando em ouvir e entender o que Jesus disse, né? Elas serão e já estão se cumprindo. Elas serão cumpridas e já estão se cumprindo. A Terra já está se tornando habitat de espíritos superiores, puros, com gostos e hábitos diferenciados. Bilhões de espíritos vindo de orbes evoluídos chegarão em breve. Então, o que acontece? Vai começar a reencarnar na Terra espírito que já vive há 300 anos em planeta evoluído. Se ele já está lá há tanto tempo, ele vai chegar aqui por duas razões. Primeiro, porque o planeta já comporta as vibrações, e segundo, porque ele vai trazer inovações, ideias e hábitos melhores para quem estiver convivendo com ele. Então, quem está longe demais dessa possibilidade, está fora. Não vai ter ticket para voltar para a Terra daqui umas décadas. Né? Então, agarrem-se nos seus tickets aí, não deixem eles, né, voarem. Pelo amor de Deus. Não deixe escapar, né? Então, é muito importante que as reflexões sejam nesse sentido. Como eu falei no início, ainda tem muita iniquidades na Terra. Coisas que você olha e fala, eu não acredito que isso possa estar acontecendo. Eu não acredito que possa se fazer isso ainda hoje, no ano de 2025. Né? Mas está tudo sendo depurado e está tudo conforme o planejamento. Confiança. Deus e Jesus estão no leme. Né? Então, em Mateus 24, nos versículos 12 e 13, né, vale lembrar, ele nos diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então isso já vem acontecendo nas últimas décadas. O amor de muitos esfriou por causa da maldade que ainda predomina num planeta de provas e expiações. Mas quando entrar na regeneração, já a maldade não se sobreporá ao amor e à bondade. Vai começar a decair a maldade e o amor vai subir de uma forma meteórica. E nós precisamos estar coerentes com essa ideia e com essa vibração. E eu acredito que todos estamos num bom caminho, né? Então, o que nos resta e importa muito, na minha opinião, neste momento, perseverança no bem. Perseverança na bondade, na tolerância, na compreensão, na flexibilidade, no amor. Persevera, mesmo que às vezes não te amem tanto quanto você está disposto a amar o próximo. Tem marido olhando para a esposa aí, viu? Não, né? Mas é importante, né? É importante. O casamento já é uma missão, né? Brava. Por quê? A perseverança no bem vai te garantir esse ticket. Eu quase arrisco a te garantir isso, a te assegurar isso. Porque Deus não interfere na hora que você está plantando. Porque ao mesmo tempo ele nos deu o livre-arbítrio. Então ele não interfere. Se você quiser pular de uma ponte, Deus não vai se materializar e falar assim, Rafael, não pula não, bobo. Ele te intui, ele manda gente, ele fala, sopra no ouvido, manda ele lembrar das filhas, manda ele lembrar que tem conserto, fala que é isso, fala que é aquilo, que ele vai desistir, né? Se você estiver prestes a tomar uma decisão precipitada que vai te prejudicar, Deus não vai te deixar, não vai interferir para que você não faça. Mas ele vai usar artifícios que estão ao seu alcance e que não corrompam o seu livre-arbítrio. Então, na hora do plantio, Deus não interfere. Mas, na hora da colheita, ele sempre ampara, ele acolhe.
E o Haroldo fala uma coisa que eu achei sensacional. Quando chegarem reclamando para você, pode saber que está colhendo. Quando está reclamando, está colhendo. Porque na hora de plantar, mesmo que você avise, você fala, olha lá, olha lá, olha lá, o cara vai lá e dá o passinho na direção errada, não é verdade? Então, quando reclamarem para você, tá colhendo. Ai, minha vida, meu Deus, por quê? Tá colhendo, pode ter certeza, tá? Então, é isso, persevere no bem. Perseverança no bem vai te garantir um ano novo, próspero já em muitos aspectos. A perseverança no bem, lá no fim da profecia, da transição, vai te garantir, não como fim, mas como finalidade, objetivo, uma vida mais abençoada, uma vida cheia de alegrias. Por mais que você passe por dificuldades, vai fazer diferença os créditos que você adquire perseverando no amor e na tolerância e no bem, tá? Então, para fecharmos, né, eu trouxe aqui um breve adiando do templo. Eu queria só deixar, eu trouxe aqui 3 mensagens do Espírito de Verdade, tá? O amor é a chave que abre todas as portas. Amai-vos uns aos outros como Deus vos ama, porque sem esse amor não podeis ser verdadeiros discípulos de Cristo. Lembrai-vos de que o amor ao próximo é o único mandamento que é capaz de vos conduzir à perfeição. As tribulações da vida são o ferro que purifica a alma. Não vos abaleis diante dos sofrimentos, pois eles são necessários à vossa evolução. A dor, a dificuldade e o sofrimento são parte do caminho da evolução do espírito. A verdadeira paciência é aquela que sabe esperar, sabendo que, no fim, o sofrimento será recompensado pela paz eterna. E a caridade é a virtude que aproxima o homem de Deus, pois ela é a prática do amor em ação. Não se trata apenas de dar bens materiais, mas de compreender o próximo, perdoar suas faltas e aliviar suas dores. A verdadeira caridade é o amor fraternal que se expressa em atitudes e gestos concretos de solidariedade. Então, assim eu encerro, agradeço mais uma vez, desejo a todos um excelente fim de ano com as famílias, com os queridos entes amados e que Deus cubra de abundância, prosperidade, todas as casas, os lares e as famílias de todos vocês e aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. Muito obrigado.